Sétimo ano. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as regionalizações e o relevo do Brasil, ok? Então, nós vamos trabalhar 4 formas diferentes que nós temos de regionalizar o território brasileiro. A primeira forma que nós vamos trabalhar é a regionalização do IBGE. Essa regionalização recebe o título de Brasil Político-Administrativo. Seus critérios adotados para regionalizar, para justamente estabelecer essas regiões, são as diferentes abordagens conceituais, visando traduzir, ainda que de maneira sintética, a diversidade natural, cultural, econômica, social e política coexistente no território nacional. Então, essas diversidades, tanto no aspecto natural, cultural, econômico, social e política, elas coexistem no território brasileiro, né? Elas estão simultaneamente operando no território brasileiro. E aí a gente consegue agrupar essas características e formar a regionalização que o IBGE trabalha. Dessa forma, o IBGE ele estabelece 5 macro-regiões, ok? E essas 5 regiões recebem o nome de região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Então, essa é a regionalização oficial do Brasil estabelecida pelo IBGE. Além dessa, nós temos também a regionalização adotada pelo Milton Santos, que recebe o nome de 4 Brasis de Milton Santos. Os critérios adotados para estabelecer essa regionalização foi proposta por Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira, e o critério que eles adotaram foi o meio técnico científico informacional, isto é, as informações e as finanças que estão irradiadas de maneira desigual e distinta pelo território brasileiro. Que aí o Milton Santos vai dizer então que nós temos, na verdade, 4 Brasis de acordo com a disseminação dos meios técnicos, científicos e informacionais. Então, como o nome já diz, são 4 regiões, ok? Então, o Milton Santos vai trabalhar a Amazônia, o Centro-Oeste, a região concentrada e a região norte do Brasil. Então, se vocês observarem no mapa, ele também respeita os limites territoriais dos estados, e aí, a partir da observação desse meio técnico científico informacional, que também é chamado de globalização, a gente vai dividir o Brasil aí de 4 formas, ok? E aí, pelo nome, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como essa disseminação desses meios de informação, dessa circulação das finanças no Brasil ocorrem. E aí a região concentrada, que se a gente comparar com a regionalização do IBGE, ela vai trabalhar a região sul e a região sudeste do IBGE. São essas 2 regiões agrupadas, ok? Uma outra forma da gente regionalizar o Brasil foi estabelecida pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger e recebe o nome de Brasil Geoeconômico. Os critérios adotados por Geiger foram as regiões geoeconômicas do Brasil. E aí ele não vai seguir os limites das fronteiras dos estados, diferente das outras regiões que nós já falamos, né? Visto que seu critério mais importante são os aspectos sociais e econômicos, havendo grande dinamismo na delimitação espacial. Então, o Geiger ele observa que não existe um comportamento único em cada estado, né? Existem os estados brasileiros que são muito grandes e aí parte desses estados combinam mais com uma região do que com a outra. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso. Se a gente observar o Mato Grosso, a maior parte dele está na região da Amazônia, mas existe uma parte também que está na região centro-sul. O mesmo ocorre com o estado de Minas Gerais e o estado do Tocantins, ele vai pertencer às 3 regiões que o Pedro Geiger trabalha. Vai pertencer simultaneamente à Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul.
Então, aqui a gente já vê que o Pedro Gager ele vai desprezar esses limites territoriais de cada estado. O que ele vai valorizar vai ser, de fato, os aspectos sociais e econômicos de cada porção do território nacional, ok? Uma outra regionalização que nós trabalhamos é a regionalização estabelecida pelo professor Jurandir Rois, que são as unidades morfoestruturais do Brasil. Esse seria o título da regionalização que ele trabalha, né? E aí, quais são os critérios que ele vai utilizar para determinar essas regiões? Ele vai trabalhar justamente o relevo do Brasil. O critério adotado por ele são os relevos. E aí ele vai trabalhar 3 grandes regiões, que são as depressões, as planícies e os planaltos. E aqui nesse mapa nós já temos os exemplos de planaltos brasileiros, de planícies e de depressões, né? Por exemplo, nos planaltos, aqueles que formam bacias sedimentares, ele trabalha, por exemplo, as chapadas, né? A chapada da bacia do Parnaíba e a chapada da bacia do Paraná. Em outro momento, quando ele fala das depressões, ele trabalha, por exemplo, a depressão cuiabana, a depressão do Araguaia, a depressão do Tocantins, que são depressões importantíssimas quando a gente fala aí das grandes bacias hidrográficas brasileiras. E as planícies, a mais importante delas é a bacia do Rio Amazonas. E nós temos também, por exemplo, aí trabalhado a bacia da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. Então, essas são as regiões que o professor Jurandir Rois trabalha em sua regionalização, ok?